Então, saudações, selva para todos os concurseiros militares que seguem aqui o meu canal. Nossa saudação militar, química para militares. Hoje vamos tratar de mais uma questão do ITA da segunda fase, questão 6 da segunda fase do vestibular do ITA 2022. A questão tem como temática polímeros. Então a questão 6 diz o seguinte: considere os seguintes pares de homopolímeros representados pelas respectivas fórmulas estruturais. Para cada par, indique qual homopolímero terá temperatura de fusão maior, considerando que suas massas molares sejam similares. Justifique a sua resposta. Então temos uma, duas, três, quatro pares de estruturas de polímeros, onde eu tenho a cadeia aqui, a unidade estrutural, o monômero que vai se repetir ao longo da cadeia do polímero. E temos que prever através da estrutura molecular qual das duas estruturas presentes no par terá uma temperatura de fusão maior. Então, a primeira estrutura, temos aqui duas unidades metileno, e aqui temos uma unidade metileno, uma segunda unidade e ainda um grupo hidroxila. Como o grupo hidroxila é capaz de formar ligações hidrogênio, tá? Antigamente chamado de pontes de hidrogênio, tá? Antes era hydrogen bridges, hoje é hydrogen bonds, ou seja, ligações hidrogênio. Então, os grupos OH são a ligação altamente polarizada, oxigênio e hidrogênio. Então, esse segundo monômero aqui vai constituir um polímero que possui o grupo OH, que é capaz de formar ligações hidrogênio intermoleculares entre as cadeias poliméricas no material. Então, aqui está. Então, esse material, como vai ter forças intermoleculares entre cadeias adjacentes de polímeros muito mais fortes, tá, do que esse polímero aqui formado apenas por unidades metilênicas. Então, esse polímero aqui terá uma atração maior entre cadeias, portanto, uma temperatura maior de fusão, certo? Então, é necessário uma energia térmica muito maior, de agitação térmica muito maior, para causar a separação dessas cadeias no estado sólido cristalino, de maneira que uma possa deslizar sobre a outra e ter comportamento de líquido, de fluido. Então, entre essas duas, a segunda é a que tem maior temperatura de fusão. As estruturas da parte 2, na parte 2 eu tenho novamente unidades metilênicas comparado com unidade metilênica com um anel aromático, com o grupo fenila. Tá? A presença do grupo fenila, tá, deve provocar interações aqui do tipo pi stacking, que a gente chama de empilhamento do tipo pi, tá? Os anéis aromáticos, esses anéis vão se empilhar uns sobre os outros e a nuvem eletrônica vai interagir através de forças intermoleculares do tipo London, tá? Atrativas e dispersivas, tá? Que vão tornar, né, essa cadeia aqui muito mais também, uma cadeia muito mais atraída mutuamente pela outra, de maneira que essa estrutura aqui também vai precisar de uma energia térmica muito maior para fundir esse polímero. Então, esse polímero aqui vai ter uma maior força entre as cadeias, portanto, um estado cristalino mais difícil de se romper em comparação com esse polímero que só possui unidades metilênicas. No caso 3, nós temos dois polímeros que possuem grupos NHCOO, ou seja, unidades do tipo amina, que se repetem. A diferença entre eles é que aqui o espaçamento é de duas unidades metilênicas e aqui o espaçamento por unidade
de monômero de 5 unidades metilênicas. Portanto, esse polímero aqui terá uma densidade maior de cadeias se ligando através de ligações hidrogênios do tipo NHO, tá? NHO, entre cadeias adjacentes polímero. Então, se eu tiver uma outra cadeia aqui, esse polímero vai fazer muito mais, um número muito maior de ligações hidrogênio do que esse polímero aqui. Esse polímero aqui vai ter um grupo de ligações de hidrogênio, esse aqui uma outra quantidade. Só que como aqui o espaçamento entre os grupos que vão formar a ligação hidrogênio é um espaçamento maior, eu vou diminuir por comprimento de cadeia, aqui vai ter menos ligações de hidrogênio por comprimento de cadeia. Então, o primeiro aqui, polímero, deve possuir o maior ponto de fusão, pois a estrutura possui um espaçamento menor aqui entre a cadeia, entre os grupos que são capazes de formar ligações hidrogênio. A consequência disso é que ocorre uma maior quantidade de ligações de hidrogênio entre as cadeias de polímero que formam o material aqui, esse material aqui, aumentando a força das interações entre elas e, portanto, né, aumentando a temperatura em que o estado cristalino ou vítreo vai se desfazer, acontecendo a fusão do material. No caso do par 4, eu tenho de novo 2 unidades metilênicas em comparação com um sistema que tem unidades metilênicas e um oxigênio. Bom, aqui eu vou ter uma ligação polar, então eu vou ter polarização, eu vou ter dipolos permanentes nessas cadeias que vão poder interagir com dipolos permanentes de cadeias vizinhas. Então o segundo polímero aqui deve possuir o maior ponto de fusão, pois a segunda estrutura possui esse grupo O, que torna o ambiente local aqui polar. Portanto, eu vou ter vetores de momento de dipolo aqui permanentes. Então, entre cadeias, eu vou ter interações do tipo dipolo-dipolo. A consequência disso é que ocorre um aumento das forças intermoleculares, interações entre elas. No caso, são forças do tipo dipolo-dipolo entre dipolos permanentes, que é muito maior do que as simples forças aqui dispersivas de London que vão estar regendo a atração nesse tipo de cadeia que só possui unidades metilênicas. Então aqui o segundo vai ter uma maior atração, portanto um maior ponto de fusão. Vai ser mais difícil romper a estrutura cristalina desse material e provocar, através da energia térmica, do aumento da agitação térmica das moléculas, a movimentação e o deslizamento de uma molécula sobre a outra, que é o que pressupõe a transição entre a fase sólida e a fase líquida. Tá? Então, essa foi um exercício relativamente simples, simplesmente correlacionar a estrutura com propriedade física para o caso de polímeros. É óbvio que a pessoa tem que ter tem que ter aí uma noção geral de forças intermoleculares para poder resolver essa questão. Então, espero que você tenha gostado. Deixo aqui meu abraço, meu agradecimento pela audiência. Até o próximo vídeo. E selva para todos, que todos consigam e alcançar seus objetivos de carreira militar.